Olá, pessoal! Nós vamos agora começar a estudar a teoria geral do delito, que também é chamada de teoria do fato punível. E nessa primeira parte, nós iremos tratar do conceito de crime e o que é fato típico, ok? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de recordá-los da questão da fragmentariedade do direito penal. Nós vimos no princípio da fragmentariedade que, apesar de existirem diversos atos ilícitos, só uma pequena parte desses atos ilícitos é o que interessa ao ramo do direito penal, né? São os atos que ofendem de um modo mais grave os bens jurídicos considerados essenciais, né, para o convívio em sociedade. Então, as infrações penais, que é o que nós vamos estudar, elas correspondem a um pequeno fragmento da vasta quantidade de atos ilícitos, né, que existem, certo? Então, vamos lá. Vamos tratar agora dos conceitos de crime, tá? Começando pelo conceito material e pelo conceito formal. Segundo o conceito material, é aquele conceito que se preocupa com a essência de um comportamento penalmente relevante, certo? Então, esse conceito busca investigar a essência do instituto em si, a essência daquele comportamento que é penalmente relevante, ou seja, que interessa ao ramo do direito penal, certo? Então, aqui deve ser, para o conceito material, deve ser considerado crime toda ação ou omissão consciente e voluntária que, estando previamente definida em lei, cria um risco juridicamente proibido e relevante. Sobre o que é ação, omissão, consciente, voluntária, nós vamos ainda discorrer um pouco mais sobre isso, ok? Quando nós estivermos falando de fato típico, vocês vão entender melhor a ideia de consciência e voluntariedade. Mas o que interessa por enquanto é entender que o conceito material de crime é aquele que considera crime toda ação ou omissão consciente e voluntária que deve estar, antes de mais nada, definida em lei, né? Princípio da legalidade. E essa ação vai criar um risco, né, jurídico para aquele determinado bem jurídico, algo que é proibido pela lei penal, algo que é relevante para o direito penal. Já o conceito formal traz que, desse ponto de vista formal, o crime é qualquer conduta proibida por lei, né? Com ameaça de pena criminal. Então, qualquer conduta que exista uma lei proibindo que ela seja realizada, né? E que preveja uma sanção, uma pena. Não importa se essa pena seja de reclusão, né, prisão, ou que seja pena alternativa. Vamos passar agora para o conceito analítico de crime, certo? O conceito analítico de crime, ele verifica os elementos que constituem o crime, os elementos constitutivos do crime, certo? Esse conceito analítico é o principal foco da doutrina brasileira, certo? Então, busca-se investigar quais são os elementos que constituem o crime. E aí temos várias teorias sobre isso, né? As duas principais teorias é que o crime é um fato típico
antijurídico ou ilícito, e a majoritariamente aceita, que é essa chamada teoria tripartida ou tricotômica, é a majoritária, que ela diz que crime é fato típico, antijurídico ou ilícito, também é chamado, né? Tanto faz você chamar de antijurídico ou ilícito, e culpável. Diferente da outra teoria que eu mencionei antes, a outra teoria, que é a bipartida ou bicotômica, ela diz que crime é fato típico e antijurídico ou ilícito, né? Não propõe que seja culpável. Já a majoritária, que é a teoria tripartida ou tricotômica, diz que crime é fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Nós vamos ver cada um desses elementos, né? Desses institutos, o que é um fato típico, né? O que é a antijuridicidade ou ilicitude da conduta, por exemplo, e o que é a questão da culpabilidade. Então, o que quer dizer resumidamente, né? Nós vamos estudar cada um deles, mas eu vou antecipar aqui resumidamente. O que quer dizer? Que todo crime, ele é, primeiramente, um fato típico. Ou seja, está previsto, é um fato que está previsto num tipo penal. Quando alguém realiza uma conduta que não está punida por lei penal, significa que ela não se adequa a nenhum tipo penal. Não existe um tipo penal prevendo aquela conduta. Ela não se subsume a um tipo penal incriminador. Ela é uma conduta que nós chamamos de indiferente penal. É um fato atípico, né? Por quê, professora? Porque o princípio da legalidade já nos disse isso. Não há crime sem lei anterior que o defina. Se aquele ato não está definido em uma lei penal anterior, é porque não há crime, né? A contrário senso, eu posso dizer que só há crime quando aquele fato for típico, previsto e punido em uma lei penal anterior, né? Quanto à ilicitude, professora, antijuridicidade ou ilicitude, que é outra parte integrante do conceito de crime, né? O nosso Código Penal diz que não há crime quando o fato é praticado ao abrigo de uma causa excludente de ilicitude, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, né? O artigo 23 do Código Penal diz que não há crime se o fato estiver abarcado por uma dessas, excludentes de antijuridicidade. Então, nós precisamos, para que haja crime, que ele não esteja ao abrigo de uma das causas que excluam a antijuridicidade. Também falaremos mais sobre isso ainda adiante, né? E no que tange a culpabilidade, pessoal, há crime ainda que a pessoa haja sem culpabilidade, na verdade, né? O nosso código diz que o agente, em alguns dispositivos, é isento de pena, né? Então, aqui, a culpabilidade
corresponde a um juízo de censura de cunho normativo que o julgador vai fazer, né? Nós vamos ver depois também, para alguns, que essa culpabilidade ela não faz parte do conceito de crime, como eu já falei, né? De acordo com a teoria bipartida, certo? Mas não é o que majoritariamente vem sendo aceito. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre cada um desses elementos que constituem, né? Cada um dos elementos que constituem o conceito de crime, começando aqui a falar sobre o que é que seria o fato jurídico. E aí eu indico, quem tiver tempo e puder, leiam alguma doutrina que fala sobre os sistemas penais, ok? Que são sistemas penais. Que aí vocês vão ver o sistema penal clássico, né? Vão ver a estrutura dessas teorias, desse sistema penal clássico, o sistema neoclássico, o sistema finalista, enfim, vários os sistemas que vai facilitar muito a compreensão do que nós vamos estudar agora em relação ao fato típico, né? Então é isso, fica essa dica. Bom, vamos lá. Fato típico, né? Que é o primeiro dos elementos estruturais do delito, como nós já vimos, e sua composição varia em função da espécie de crime. Então, vamos lá. Na espécie de crime doloso, o fato típico ele vai ser composto, né, nos crimes dolosos. O fato típico vai ser composto de quê? Conduta dolosa, obviamente. Meu Deus, que coisa estranha esse mouse. Marcar com esse mouse é horrível. Então, vamos lá. Crime doloso, ele é composto por uma conduta dolosa. Ele é composto por um resultado nos crimes materiais. Vou falar também um pouco mais já sobre isso. Cada um desses elementos eu vou falar sobre eles, tá? Também compõe o crime doloso o nexo causal nos crimes materiais também. Também é composto pela chamada tipicidade. Também é composto, né, pela relação de imputação objetiva, que é o elemento normativo implícito do fato típico. Cada um desses elementos, tenham calma que eu vou conversar com vocês sobre cada um deles. Estou mostrando um panorama geral. Já nos crimes culposos, eles são compostos de quê? Os crimes culposos. Eles são compostos por uma conduta voluntária, um resultado involuntário, né? Involuntário, um nexo causal, a tipicidade, relação de imputação objetiva, quebra do dever de cuidado objetivo. Meu Deus. Quebra do dever de cuidado objetivo e previsibilidade objetiva. Então, vou falar sobre cada um desses elementos para que nós possamos entender o que é o bendito fato típico, né? Que é um dos elementos do conceito de crime. Então, fato típico nos crimes dolosos é composto por isso aqui. Conduta dolosa, resultado, nexo causal, tipicidade, relação de imputação objetiva. E o fato típico nos crimes culposos é composto por uma conduta voluntária, um resultado involuntário, nexo causal, tipicidade, relação de imputação objetiva, quebra do dever de cuidado objetivo e uma previsibilidade objetiva. Vamos começar falando sobre esse primeiro elementozinho aqui, ó, do fato típico,
que é a conduta. Conduta, ok? A conduta está aqui e a conduta também está aqui, ó, nos crimes culposos. Então, vamos falar sobre ela? Vamos começar falando sobre a conduta. A conduta, né? Bom, de acordo com a chamada teoria finalista, né? Que é uma das mais aceitas, pelo menos até o final do século passado era uma das mais aceitas, né? Até hoje também é bastante aceita, então vamos trabalhar aqui de acordo com essa teoria finalista. Vocês depois forem estudar aquilo que eu recomendei sobre os sistemas penais, vocês vão ver que existem outras teorias, tá? De acordo com essa teoria finalista, a conduta deve ser entendida como a ação ou omissão humana. Qualquer ação ou omissão humana, professora? Não. Tem que ser uma ação ou omissão humana consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Voluntariedade significa que aquela conduta ela tem uma finalidade, dirigida a uma finalidade, tá? De acordo com essa teoria finalista. A existência dessa conduta pressupõe um comportamento humano. Por isso que não existe conduta, né, de acordo com entendimento jurídico, não existe conduta no comportamento de animais, né? Então, pressupõe um comportamento humano. Professor, e as pessoas jurídicas? Elas podem ser sujeito ativo de crime? Podem ser sujeito ativo de crime, as pessoas jurídicas, né? Agora, as pessoas jurídicas somente podem praticar uma conduta penalmente relevante quando essa conduta resultar da decisão do representante legal, né? Daquela pessoa jurídica, representante legal, representante contratual, né? Então, aí sim. Então, a conduta punível do ente fictício, né, que é uma pessoa jurídica, vai ser o quê? Um retrato de um comportamento humano, né? Ou de vários comportamentos humanos, podem ser várias pessoas, né, que representem essa pessoa jurídica, né? Então, aí por isso que nós falamos da responsabilidade penal da pessoa jurídica no nosso ordenamento jurídico, né? Vamos lá. Quais os elementos da conduta, professora? Quais os elementos da conduta, né? Depende muito, pessoal, da teoria que você adote. Mas existem 3 elementos, né, que estão em praticamente todos os sistemas penais. Que elementos são esses, professora? A exteriorização, a consciência e a voluntariedade. Então, praticamente todos os sistemas reconhecem que toda conduta tem pelo menos esses elementos, tá? Exteriorização, por meio de uma ação proibida ou uma omissão indevida, né? É uma exteriorização do pensamento, portanto, do agente, mediante algum movimento corpóreo, né? Ou uma abstenção indevida de um movimento, ou seja, ele deveria agir, deveria fazer um movimento, deveria fazer algum movimento corpóreo para impedir uma determinada situação e não fez. Ou quando ele faz um determinado movimento corpóreo, quando não deveria fazê-lo, né? Por quê, professora? Porque o direito penal não pune o pensamento. Por mais imoral, ou pecaminoso, ou criminoso que seja, o direito penal não pune o pensamento, né? Enquanto a ideia criminosa não ultrapassar a esfera do pensamento, por pior que seja esse pensamento, a gente não tem crime,
né? A gente não pode punir criminalmente esse ato de pensar, né? Se uma pessoa, por exemplo, no momento de grande raiva, deseja, né, tem a consciência de que deseja que aquele seu desafeto morra, ou que aquela pessoa, ou deseja conscientemente matar o seu desafeto, mas ele não faz nenhum movimento corpóreo nesse sentido, ou seja, ele não exterioriza esse pensamento, se acalma, vai para casa, isso é irrelevante para o direito penal, né? Então, assim, ele pode até ter cometido algum ilícito do ponto de vista moral ou religioso, mas não do ponto de vista do direito penal, né? Então, só entra no campo da ilicitude penal os atos conscientes que tenham sido o quê? Exteriorizados no mundo anterior. Não fica só no pensamento. A gente realiza uma ação ou uma omissão, né? Deixa de fazer algo quando deveria fazer, ou faz algo que a lei proíbe, né, de fazê-lo. Ele exterioriza aquele seu pensamento, ele exterioriza aquela sua consciência, né? Então, os atos conscientes é que devem ser, que entram no campo do direito penal. Como assim, professora? Se alguém pratica uma conduta sem ter consciência do que faz, aquele ato é penalmente irrelevante, né? Não é considerada uma conduta do ponto de vista penal, portanto, não temos um fato típico, portanto, não temos o quê? Crime, né? Me dá um exemplo, professora. Sonambulismo. Alguém faz algo, pratica algum ato em estado de sonambulismo, né? Ou sob efeito de hipnose. A pessoa não tem consciência. É como um fantoche, é como um instrumento. Então, sem consciência, não há conduta. Se não há conduta, não há o quê? Fato típico. Se não há fato típico, nós já não temos o quê? Crime, né? E essas condutas também, elas devem refletir um ato voluntário do agente, né? É algo que seja produto da vontade, voluntário, vontade e consciência, né, do agente. A gente não pode falar, por exemplo, não entram aqui os chamados atos reflexos, né? Um ato reflexo, quando você, por exemplo, está prestes a ser atingido por alguma coisa, ou acha que está prestes a ser atingido por alguma coisa, e levanta o braço e bate sem querer em alguém. Isso é um ato reflexo, não é ato voluntário, né? Tem também a coação física irresistível, que nós também vamos falar sobre ela ainda adiante, certo? Então, nós temos atos involuntários, então são penalmente irrelevantes, né? Professor, e os chamados atos instintivos? Atos instintivos, a gente age pelo chamado instinto. Aí tem sim crime, né? Pode ter sim crime, porque os atos instintivos são atos conscientes e voluntários. Tem sempre um querer, ainda que primitivo, tá? Outra coisa importante é a gente diferenciar conduta e ato. Conduta é o comportamento consubstanciado no verbo que é núcleo do tipo penal. Por exemplo, 121, artigo 121 do Código Penal. Ele pune uma conduta, a conduta que está descrita no verbo. Sempre você olha para o verbo. Qual é o verbo do 121? Matar. Matar. Qual é o verbo, ou seja, qual a conduta punida no artigo 155, que é o do furto? Subtrair. A conduta é subtrair. Qual é o verbo do artigo 148, que é o crime de sequestro? O verbo é sequestrar. Então, a conduta é sequestrar. E o ato, professora? O ato é um momento, é uma fração da conduta. Muitos doutrinadores explicam assim, ó. Eles dizem:
O ato é como se fosse a cena e a conduta é o filme. A conduta é o todo, né? Me dá um exemplo, professora. Vamos pegar a conduta que nós vimos aqui do matar. Matar é a conduta. E eu posso matar com uma só conduta, por exemplo, disparo de arma de fogo, matei. Com um só ato, eu posso praticar a conduta de matar. Como também eu posso praticar a conduta de matar através de vários atos. Eu posso comprar um veneno, posso cozinhar um alimento, posso colocar o veneno naquele alimento e posso servir aquele alimento, né, no prato para que o meu desafeto coma. Então, eu pratiquei vários atos, mas uma só conduta. Qual foi a conduta? Matar, né? Então, o ato é uma cena, a conduta é o filme todo, tá? Conforme o núcleo do tipo penal, né, conforme o verbo, a conduta ela pode ser composta de um só ato ou de vários atos, né? Então vamos lá, de novo, no homicídio, por exemplo, a ação punível, a conduta é matar. Ela pode ser exercida por meio de um só ato, ou de, por exemplo, um disparo de arma de fogo, ou também pode ser praticado por vários atos. Imagina outro exemplo, inúmeros golpes de faca, né, contra o corpo da vítima até que ela morra. Então eu tenho vários atos, né? Como eu posso ter também matar alguém a partir de um só ato. Esses crimes, pessoal, que a ação, ou seja, a conduta admite fracionamento em diversos atos, são chamados de crimes plurissubsistentes, ok? Eu consigo fracionar a conduta em vários atos. São os chamados plurissubsistentes. Como exemplo, eu falei, né? O sequestro, você consegue desmembrar em vários atos, o matar, né? O homicídio também. Outros tipos penais, eles descrevem condutas que só podem ser praticadas por meio de um só ato. Não tem como ser praticado por mais de um ato. São os chamados crimes unissubsistentes, certo? Unissubsistentes. Me dá um exemplo, professora. Injúria verbal. Ou seja, verbalmente, oralmente, eu xingo alguém, é um só ato, né? Eu não tenho como ter vários atos em uma só injúria verbal. A partir do momento em que eu profiro o xingamento, a injúria já está praticada, né? Não tenho como, não preciso de vários atos para que aquele crime seja praticado. Então, esses crimes que são chamados unissubsistentes, ou seja, que as condutas só podem ser praticadas por meio de um único ato, não admitem a modalidade de crime tentada, não admitem tentativa, ok? Não admitem tentativa. Depois nós vamos falar ainda mais um pouco sobre a questão da tentativa, certo? Que mais, professora? Quais são as formas de conduta? A conduta ela pode acontecer de duas formas, tá? A conduta através de uma ação ou através de uma omissão. A ação, né, quando a conduta ela é realizada por meio de uma ação, nós temos os chamados crimes comissivos. Comissivos. Quando a conduta é realizada por meio de uma ação, nós temos os crimes comissivos. Quando a conduta é realizada por meio de uma omissão, nós temos os chamados crimes omissivos. Omissivos. Então, aqui, na forma de conduta dos crimes comissivos, nós temos uma conduta positiva. O agente faz algum movimento corpóreo. A maioria dos tipos penais descrevem exatamente condutas positivas, né? Condutas de ação, condutas positivas. A maioria dos crimes, dos tipos penais descreve isso. Por exemplo, matar é um crime que é praticado mediante uma ação, né? Um crime comissivo. Subtrair, constranger, falsificar,
apropriar-se, né? Todos aqui prevêem uma ação do agente, são crimes comissivos, né? E as normas aqui são proibitivas, né? A omissão é a chamada conduta negativa. Conduta negativa é quando o agente indevidamente se abstém de fazer um movimento que deveria fazê-lo, né? É o contrário da ação. Na ação, ele faz algum movimento corpóreo quando não deveria fazê-lo. Na omissão, ele deveria fazer, mas não fez. Ele se abstém, ele é omisso, né? Por isso nós temos aí os crimes omissivos. Nos crimes omissivos, a norma penal já não é uma norma proibitiva, é uma norma mandamental ou imperativa. Em vez de proibir uma conduta, a norma penal determina uma ação. Ela diz que o agente deve agir assim assado. Ela pune quem deixa de agir, ela pune quem se omite, tá? E nós temos espécies de crimes omissivos, tá? Espécies de crimes omissivos, né? Então, existem omissões que são penalmente relevantes e nós temos duas espécies de crimes omissivos, tá? Estamos falando apenas dos omissivos. Existem os chamados crimes omissivos próprios ou puros e existem os chamados crimes omissivos impróprios, impuros, ou que também aí confunde algumas pessoas, são chamados crimes comissivos por omissão, tá? Não confundir com os crimes comissivos. Aqui nós estamos falando de espécies de crimes omissivos. E o nome de uma dessas espécies é o chamado comissivo por omissão, que também é chamado de omissivo impróprio ou impuro, tá? Cuidado para não confundir. Nos crimes omissivos próprios, eles também são chamados de crimes de mera conduta, tá? Crimes omissivos próprios são chamados crimes de mera conduta. Como assim, professora? O tipo penal não faz referência à ocorrência de nenhum resultado naturalístico, de nenhum resultado no mundo real. Basta que o sujeito tenha praticado uma omissão, praticado indevidamente uma omissão, né? Não é necessário que dessa omissão venha a acontecer alguma modificação no mundo exterior. Não é necessário que venha a ocorrer algum resultado por causa dessa omissão. Não, basta que ele tenha se omitido, né? Em regra, pessoal, são crimes dolosos, tá? Mas pode existir também como o chamado, também nos crimes culposos. Basta que o agente pratique a omissão. Não importa se dessa omissão venha ou não resultado. São chamados crimes omissivos próprios. Os crimes omissivos impróprios, impuros, ou também chamados de comissivos por omissão, o tipo penal incriminador descreve uma conduta positiva, como eu já falei, descreve uma ação. Só que o sujeito responde pelo crime porque estava juridicamente obrigado a impedir a ocorrência de um determinado resultado. E podendo impedir a ocorrência desse resultado, resolve se omitir, se abster, né? Para que alguém responda por um crime comissivo por omissão, é necessário que tenha o chamado dever jurídico de evitar o resultado, certo? Então, ele tinha o dever jurídico de impedir o resultado, de evitar o resultado, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, né? Quais são as hipóteses, professor, em que existe um dever jurídico e o agente deixou de evitar aquele resultado, porque mesmo tendo esse dever
jurídico, dever jurídico. Nós temos o chamado dever legal, né? Ou imposição legal, que é quando o agente tiver, por lei, obrigação de proteção, cuidado e vigilância. Me dá um exemplo, professora. A mãe, o pai em relação aos filhos, né? O diretor do presídio em relação aos presos. Eles têm um dever jurídico, uma imposição legal, um dever legal, porque a lei diz que eles têm o dever de zelar por essas pessoas, os pais pelos filhos, né? Assim como o diretor do presídio tem a obrigação de zelar pela integridade física, psicológica, etc., dos presos. É um dever legal, a lei manda. Se a pessoa for omissa, está praticando um crime omissivo impróprio, né? Ou comissivo por omissão. Outra hipótese de dever jurídico, que é o dever de garantidor ou garante. É quando o agente, de qualquer forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, não apenas contratualmente. Exemplo, professora, o médico plantonista, né? O médico plantonista, ele assume a responsabilidade de cuidar do paciente, de evitar que o paciente seja acometido por algum mal, né? Pior do que o que já está. O guia nos alpinistas, né? Os alpinistas, o guia, ele tem a condição de garantidor, né? Ele tem a responsabilidade de impedir que aquelas pessoas sofram algum tipo de acidente. O salva-vidas em relação aos banhistas, a babá em relação às crianças, né? Então, eles têm a responsabilidade de impedir um resultado, eles têm o dever jurídico. Que mais? Ingerência da norma. Dever jurídico por ingerência da norma. Quando o agente criou, com seu próprio comportamento anterior, o risco da ocorrência daquele resultado. Exemplo, professora, um nadador exímio, excelente, que convida para atravessar um rio uma pessoa que ele sabe que não sabe nadar. Essa pessoa, o nadador, se torna obrigado a evitar o afogamento dessa pessoa. Por quê, professora? Porque ele criou um risco dessa pessoa se afogar com o seu próprio comportamento, quando ele convidou, quando ele chamou, insistiu, fez com que a pessoa fosse nadar com ele, né? Ele se torna responsável por impedir o afogamento. Outra pessoa que joga um cigarro aceso no matagal, ela se torna obrigada a evitar um eventual incêndio, tá? Por quê? Porque com esse comportamento de jogar o cigarro aceso, ela criou o risco da ocorrência desse resultado, né? Então, aqui, recapitulando, são essas as hipóteses em que existe um dever jurídico, existindo a quebra de algum desses deveres jurídicos através da omissão do agente, ele se omite, né? A lei manda que ele haja, ele é obrigado por lei a cuidar, ele é obrigado por lei a não a cuidar, né? De qualquer forma, assumiu a responsabilidade de impedir um resultado, ou porque ele, com o comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. São crimes em que ele tinha o dever jurídico de evitar algum resultado e ele se omitiu, tá? Esses são chamados crimes omissivos impróprios, impuros ou comissivos por omissão. Relembrando, nos omissivos próprios ou puros são chamados crimes de mera conduta. Aqui não importa se ocorreu ou não um resultado. Basta que o agente
deixe de praticar, tenha se omitido indevidamente de praticar uma determinada ação, né? Independentemente da ocorrência de qualquer resultado, tá? São, em regra, os crimes dolosos, né? Em regra, os crimes dolosos. Então, o agente deveria agir de uma certa forma e não agiu, não importa o resultado. São chamados crimes de mera conduta, tá? Bom, dando seguimento, eu vou deixar para a próxima videoaula falar sobre o resultado, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou encerrando aqui e vou dar continuidade falando sobre os demais elementos que compõem o quê? Voltando, o fato típico. Já falamos sobre conduta, vamos falar na próxima aula sobre resultado, ok?